Aqui é Alex Martins e eu vou contar um pouco da história, por que eu saí da instituição religiosa. Fui procurar ali pastores ou professor de teologia da instituição, e chegando no professor de teologia, eu fiz umas perguntas para ele, falando sobre a lei do Antigo Testamento e o Novo Testamento, que os cristãos se encaixam no Novo Testamento e por que hoje estavam praticando algumas áreas da lei de Moisés no nosso tempo atual. Aí eu comecei a citar uns versículos para ele, dizendo que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então ele entendendo, o professor de teologia entendendo o que eu queria dizer, ele fez um mapa, colocando uma cruz no meio e fazendo uma comparação entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Da cruz para frente abriu as portas para os gentios, o cristianismo. Da cruz para trás é o judaísmo, o Antigo Testamento. E o cristão tem que cumprir o cristianismo e não o judaísmo. Existe o cristianismo e o judaísmo. Foi o que ele explicou para mim. Aí eu consegui captar aquilo ali como uma revelação até para mim e fiz uma pergunta, um questionamento para ele. Se nós temos que seguir o cristianismo, que é o Novo Testamento, e não o judaísmo, que é o Antigo Testamento, por que é usado então Malaquias 3:10 para cobrar o dízimo do povo? Aí que eu vi que existe uma grande manipulação religiosa. A mulher dele foi a primeira a se levantar da mesa e arejar a cabeça lá na rua. E ele ficou muito pensativo porque ele entregou o ouro para mim. E ele disse uma coisa interessante. Ele disse que tudo é para ajudar. Tudo é para ajudar. Mas isso foi a resposta que ele me deu, tudo é para ajudar. Tá, mas peraí, então quer dizer que não é bíblico? Tem muitas coisas que não é bíblica. Um dia eu fui ali porque me chamaram, vão lá, ele vai pregar sobre o dízimo. Olha a malandragem, como ele começou a pregar uma coisa interessante e o povo dá glória a Deus por isso ainda. Ele dizendo, professor de teologia da Assembleia de Deus, falando assim: porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, certo? Esse é o texto, citado pelo professor de teologia, numa aula, foi dar uma aula de Bíblia lá para os irmãos, e ele citou isso aqui, no culto, ensinando os irmãos na denominação, na instituição. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, morreu em vão, Gálatas 2:21. Aí sabe o que ele fez para defender a questão do dízimo nesse texto aqui, da lei do Antigo Testamento? Olha a malandragem, como é que ele usa a malandragem para cima dos crentes. Olha só isso. Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Isso é lógico, quem lê esse texto vai entender o texto. Que se a justiça provém então lá da lei, então Cristo morreu em vão. Para que ele teve que ter vindo? Se a justiça então era totalmente sobre a lei, para que Cristo morreu então? Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Sabe o que ele disse nesse texto? Para enganar os crentes, para os crentes dar glória a Deus lá dentro, para dizer que tem que cumprir o dízimo da lei do Antigo Testamento? Tá vendo, meus irmãos? Se a gente não cumprir a lei, então Cristo morreu em vão. Foi isso que ele falou naquele dia, os crentes amém ainda. Os crentes dando glória a Deus ainda. Olha a enganação, olha como é que eles conseguem manipular tão fácil. Ele falou bem assim: se a justiça provém da lei, que segue que Cristo morreu de balde, vice, meus irmãos, nós temos que cumprir a lei, senão Cristo morreu de balde. Tu tá entendendo a finalidade, a profundidade pecaminosa que esses homens têm? Aí eu vou ser obrigado a ficar numa instituição onde o engano tá lá presente? Eu fui só fazer uma pergunta para ele aquele dia. E todo mundo lá apoiando o sistema. Agora estão vendo como é que está o sistema, né? Então quando a gente quis defender o sistema, ninguém me ajudou. Agora olha só o seguinte, quando foi defender a palavra de Deus, ninguém quis me ajudar a defender a palavra de Deus. Hoje estão comendo comida estragada, contaminada. Essa comida podre que vocês estão comendo lá dentro hoje. Mas olha só que eu vou ensinar para vocês uma coisa. Naquele dia eu vou fazer só uma pergunta, porque ele disse, ele ainda falou isso. Ele disse que o dízimo era só entregue em alimento porque não tinha dinheiro na época. Ele falou isso naquele dia. E os crentes, meu irmão, vou te contar, o povo para ser enganado. É um povo muito enganado. E olha só o que ele falou. Que eles davam em alimento. Ele comprovou que o dízimo era só em alimento. Porque não tinha dinheiro na época. Aí eu só levantei a mão e disse: mentira. Porque existe 119 ocorrências da palavra dinheiro só no Antigo Testamento. Eu citei o texto onde falava de dinheiro, que Abraão tinha dinheiro, Moisés tinha dinheiro, Jesus foi vendido por dinheiro. Toda a história tem texto, eu vou botar um texto aqui para vocês então, que eu acho que foi o que citei naquele dia lá.
Preste atenção, ele disse que não tinha dinheiro no Antigo Testamento, por isso que o pessoal dava dízimo de plantação, né? Porque não tinha dinheiro. Esse texto é em Deuteronômio capítulo 2, versículo 6. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes e também água para beber. Deles comprareis por dinheiro. Esse tal de dinheiro já está lá em Deuteronômio capítulo 2, versículo 6. No Antigo Testamento existe mais de 119 ocorrências da palavra dinheiro no Antigo Testamento. Foi isso que eu citei aquele dia. Aí eu disse para ele que tinha dinheiro, ele fez eu me abaixar e sentar. Tá vendo como é que é a manipulação? Aí que eu te digo, o que vale mais a pena hoje é servir a Deus, de um Deus verdadeiro, sem mentira, sem engano. Porque eles enganam hoje na forma do dízimo. Eles te enganam porque quem estava roubando a Deus era quem recebia o dízimo. Ele não estava dando o direito do órfão e da viúva de se alimentar. E o dinheiro, por que Jesus, aí que eu digo uma coisa que os crentes não entendem. Por que Jesus não foi dizimista? Tu acha que ele ia enganar Deus? Tu acha que ele podia pecar porque tinha que cumprir toda a lei e o profeta? E os profetas, ele não podia pecar. Ele não podia ter pecado. Por que Jesus não pagou o dízimo? Porque o dízimo não é dinheiro. Ele chamou o dinheiro de mamon. Aí, meus irmãos, aí que vem uma coisa interessante. Que quando Jesus viu o comércio lá no templo, né, ele deu uma chicotada no povo lá, mandou todo mundo para correr. E hoje, na tua instituição, onde ele proíbe Mateus capítulo 6. Deixa eu botar aqui para dar uma aula para vocês um pouquinho. Olha um texto interessante. Mateus capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para não ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta dentro de ti. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu pai que te vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Cuidai para não fazer a vossa esmola diante dos homens, para não ser visto por eles. Por que a mão direita dá que a esquerda não saiba? E por que todo culto tem que ter a oferta, tem que ter a salvinha lá? Tem alguma coisa de errado nisso, tu não acha? E mais um texto interessante. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Mamon aqui é dinheiro, tá? Eles te enganam até hoje, dizendo que mamon é o mundo. Quando eu me converti, falaram que mamon era o mundo. Não, mamon é dinheiro. Não pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou ao dinheiro. Por isso que a nossa vigília, quando a gente faz lá, eu já disse pro pessoal, ó, dinheiro não. Nós vamos servir só um senhor aqui. E por que todo culto tem que ter o outro senhor? Tem que ter o dinheiro. Ah, mas dá a Deus que é Deus e a César que é de César. Claro, dar a Deus é o quê? E dar a César é o quê? Vocês sabem? Vocês estão 50 anos dentro de uma instituição e não sabem o que é isso? Dar a Deus o que é de Deus é espiritual. Deus não vai pegar a sua esmola. Deus não vai pegar a sua matéria. Porque Deus não é matéria. Deus é espírito. Importa que os adorem em espírito e em verdade. O que eles querem é te enganar e te enrolar mesmo. Como vocês estão sendo enrolados. Aí eu vi que tem muitos que trocaram de instituição, foram para uma, foram para outra, mas não adianta, é tudo a mesma coisa. Instituição, trocar de deuses, trocar de senhor. Então, como diz Efésios 4:5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, se você troca de instituição porque você está procurando um Deus diferente, ou procurando outro objetivo na sua vida, mas se Deus é um só, então tem coisa errada na instituição. Onde era para ser um só corpo. E cadê o corpo? Está dividido em várias denominações, isso aí também é errado. Então, continuando, aí o pastor soube que eu peguei professor de teologia, ele se entregou, tal, né, porque não tem como distorcer, não tem como mentir, como ludibriar a palavra. Aí eu peguei isso na palavra como Jesus pegou o diabo na palavra também, ganhei eles com a palavra. Aí o pastor veio, me chamou na casa do fulano, lá perto de casa onde eu morava, tal. Aí ele citou uma coisa pra mim, que nós temos que cumprir a lei pelo Antigo Testamento sim, porque não sei o que, porque o que tu falou lá pro professor lá não sei o que, e isso e aquilo, então tá. Eu só citei um texto pra ele que eu vou botar aqui pra vocês também. Eu citei pra ele a carta que Paulo escreveu a Timóteo. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 3, versículo 9, 10 e 11. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o,
sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Quer praticar a lei do Antigo Testamento? Ao homem herege, depois de uma outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. O texto de Paulo está dizendo, para não entrar em questões loucas, genealogias e contendas, os debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. O pastor deu um passo para trás, quase caiu duro, porque não sabia do nosso conhecimento que nós temos. E ele disse que beleza, que não ia mais fazer o dízimo pela lei de Moisés. Até ele já tinha falado isso. O pastor da minha época, todo mundo sabe quem é, disse que realmente o dízimo não ia ser mais por lei. Como realmente não dá para fugir da palavra. A palavra pega mesmo. E ela é forte. Aí foram brincar demais com a palavra. Foram brincar demais com pessoas que buscam a Deus em espírito e em verdade. Aí brincaram demais e estão hoje no que estamos. A situação está precária mesmo. E hoje, graças a Deus, estou numa bênção. Deus vem mostrando para mim que Ele é Deus pela palavra. Estamos fazendo trabalho Desafio Jovem, bênção de Deus. Estamos levando os jovens ao caminho da verdade. E é isso aí. Então é o seguinte, quem foi atrás de pastores, mentirada aí, infelizmente faz 11, 12 anos que hoje eu estou revelando esse baita podre da religião. Que infelizmente os enganadores levaram muita gente com eles. E um cego guiando outro cego, ambos caíram no abismo. E a verdade está na palavra de Deus. Então não tem como uma ludibriação durar tanto e algo que não vai vir à tona um dia. Então é isso aí. E não estou na instituição religiosa assembleiana por causa da mentira, do engano. Que esse tal do dízimo da religião é uma enganação. Se nem Jesus pagou, por que você tem que pagar? Ainda em forma de dinheiro? Isso aí tem muita coisa errada. E não é só isso, tem muito mais. Então o medo que os religiosos têm é da palavra de Deus. Assim como Cristo venceu o diabo com a palavra, eu venço os religiosos com a palavra também.